Estamos aqui hoje para falar sobre uma provocação que eu criei aqui, que é a seguinte: a fotografia entre o sublime e o medíocre. Por que é que eu resolvi falar disso? Bom, vamos começar aqui a compartilhar a tela, que fica mais fácil, que a gente tem uma ideia visual, né, do mundo, né, nós aqui que mexemos com imagem. Então, acho que é mais fácil a gente ver e falar do que a gente está vendo do que simplesmente ficar falando. Então, ontem à noite, nós tivemos uma reunião do Clube Photoweb. O Clube Photoweb é um clube de fotografia que foi criado há um ano atrás para que pudesse servir de ponto de conexão e de difusão de informações sobre fotografia com profundidade e qualidade. Então, nós temos, a cada mês, temos um desafio, né? O desafio desse mês que vai começar agora é velocidade, que ainda não tem nenhuma imagem, e temos os desafios passados, que foram esses aqui: tempo, flor. Cada mês tem um tema que os membros desenvolvem e colocam nessa galeria, onde depois a gente elege as melhores fotos mais interessantes e faz uma leitura de todo esse material, que é muito interessante para todo mundo, inclusive para mim, porque a cada vez, por exemplo, aqui vamos abrir o desafio que a gente estava falando ontem, que é o tempo. A cada vez surgem ideias diferentes, isso que eu acho fascinante, né? Então, vocês veem aqui, por exemplo, nesse último desafio, está aqui, ó, o tempo, o Antônio Mozeto foi em primeiro lugar, a Suzana segundo, a Maria do Carmo terceiro, mas aí tem as várias ideias que as pessoas tiveram a respeito do tempo e que é muito interessante confrontar o que cada um pensou, o que cada um imaginou, né, como uma representação visual desse tema que é o tempo, né? Então, voltando aqui, a foto que eu usei para fazer essa chamada aqui para essa aula, que é a foto do Antônio Mozeto, que foi o primeiro lugar. O Antônio é um fotógrafo que já publicou livros, que atualmente está participando da nossa mentoria Premium, e tem um trabalho muito interessante, né? E eu acho que esse trabalho aqui dele é muito apropriado para representar essa ideia do tempo, né? Com essas imagens, essas sombras que meio que saem desse relógio. Então, você tem toda uma ideia de um espectro, né? De um momento, de pessoas, mas também de uma situação que o próprio relógio antigo, né? Reforça essa ideia de tempo. E, ao mesmo tempo, você tem aqui uma textura superficial que dá uma materialidade para essa coisa, né? Então, eu acho que é uma foto muito feliz assim para falar sobre o tempo, né? E aqui estão me perguntando qual é a senha da reunião. É FWA maiúsculo, está aqui. Então, aí, quando eu fui fazer essa apresentação ontem, né, porque toda primeira quarta-feira de cada mês nós temos uma reunião onde fazemos essa leitura das imagens que foram postadas para o tema do mês e uma avaliação de cada uma, né? Então, eu procurei fazer uma introdução, queria falar um pouquinho sobre essa ideia do tempo na fotografia e tal, e aí eu fiz uma pesquisa no Google, né, que é o que todo mundo faz. E coloquei lá no Google tempo na fotografia, foi a minha pesquisa, aqui, ó. Aí me abriu essa página e eu fiquei, assim, absolutamente estupefato, porque aqui, sem tirar, evidentemente, nenhum mérito de quem fez essas imagens, que algumas são até muito bem produzidas e tudo mais, mas a gente percebe aqui a dificuldade, primeiro, de se falar de tempo usando a linguagem fotográfica, né? E porque, sendo uma coisa imaterial,
as pessoas vão em busca daqueles símbolos que representam o tempo. Então, você tem muito relógio, ampulheta, para vocês verem aqui a maioria, 90% das fotos são ampulheta, relógio, depois tem essa aqui da noturna, passagem do tempo, o movimento das estrelas, enfim. E aí, daí para frente, só piora, né? Só vai ficando cada vez mais o relógio, despertador e tal. Ou seja, se você é um fotógrafo, está procurando inspiração para alguma coisa que se relacione com o tempo, você vê isso daqui e você está assim, jogado no mundo assim, de uma banalidade, de uma superficialidade completa, né? Quer dizer, assim, não acho que nenhuma dessas imagens vai acrescentar alguma coisa para alguém que está pensando em fazer um trabalho fotográfico sobre o tempo, né? Então, aí eu peguei e fiz uma outra pesquisa. Falei, não é possível, não é isso que eu estou procurando, não é isso que eu quero mostrar para as pessoas, os fotógrafos do clube, como uma minha, digamos assim, referência daquilo que é o tempo, né? A primeira coisa que eu me lembrei foi esse fotógrafo que chama-se Michael Vesely, que é um alemão de Munique, que ele tem esse trabalho muito interessante. Ele começou a fazer esse trabalho na Alemanha quando caiu o Muro de Berlim, e tem uma praça da Alemanha, em Berlim, muito famosa, que chama Potsdamer Platz, e essa praça, que era meio que um símbolo ali dessa divisão territorial, né, que durou tantos anos, né, com a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, Berlim é uma cidade dividida ao meio pelo muro, né? Então, ele fotografou a transformação dessa praça, só que ele fotografou não fazendo fotos em sequência, ele deixa uma câmera posicionada durante 1 ano ou 2 anos, gravando tudo o que acontece durante aquele período. Então, essa foto aqui, especificamente, eu não sei se é de Berlim, não, essa aqui acho que é da reforma do Museu de Arte Moderna em Nova York, né? Então, vocês veem que aqui vão surgindo camadas de imagens que vão se interpondo e que vão acabando registrando a passagem do tempo, né? De uma maneira muito interessante, né? Porque você tem essa sobreposição, essa daqui é da Potsdamer Platz, né? De 5 de abril de 1997 a 13 de junho de 1999, ou seja, essa câmera ficou lá gravando isso durante 2 anos, mais de 2 anos, né? Então, para fazer essa operação, evidentemente, ele tem que trabalhar, no caso aqui, trabalhar com filme de sensibilidade muito baixa, colocar vários filtros na câmera para poder diminuir muito a quantidade de luz que entra a cada momento, porque imagine uma exposição de 2 anos. Então, aí tem toda uma questão técnica de cálculo, mas tem também uma questão muito interessante de como abordar essa questão do tempo, né? Como tentar registrar a passagem do tempo na fotografia, né? Que, sendo estática, é, é, tem mais dificuldade, digamos assim, de mostrar o que é o tempo do que uma linguagem mais dinâmica, como nós vamos ver depois, né? Isso aqui é outra imagem, aqui é sempre da Potsdamer Platz, em Berlim. Vejam só que interessante, quer dizer, ele deixou várias câmeras posicionadas. Isso aqui também foi o mesmo período, de abril de 97 a junho de 1999. Então, aqui, você entra nessa imagem, você começa a perceber, assim, ou tentar vislumbrar todas essas passagens de uma coisa que começou a surgir, um horizonte que muda. Então, é uma imagem que ela não é, digamos, de uma certa maneira, assim, objetiva, né? Mas ela é muito interessante no sentido de dar para a gente uma noção desse processo da passagem do tempo, né? E o Michael Vesely é só um dos fotógrafos, depois imediatamente me lembrei do Sugimoto, que é
um fotógrafo muito importante, contemporâneo, assim, acho que eu diria que um dos fotógrafos importantes, mais importantes contemporâneos, né? E o Sugimoto, entre os trabalhos que ele fez, que depois, eu pensando aqui, são todos muito relacionados com a passagem do tempo, né? Tem essa série dos cinemas, que eu não sei se vocês conhecem, que onde ele projeta o filme numa sala de projeção de cinema e usa essa luz da projeção do filme para iluminar a sala. Então, ele diz que esta imagem, né, que está na tela é o filme inteiro. Quer dizer, é uma maneira de conceituar isso. E com esse contraluz, ele ilumina a arquitetura desses cinemas, que alguns deles são muito históricos, muito interessantes, né? Aqui, por exemplo, os drive-ins, né? Essa foto aqui do cinema drive-in é muito curiosa, porque aí você vê lá a passagem dos aviões no céu durante esse período da projeção, acaba criando esses desenhos. Então, é uma maneira de observar o tempo com a fotografia muito interessante, né? Mesmo alguns outros projetos que ele tem, por exemplo, isso daqui são fotografias feitas no Museu de História Natural de Nova York e que parecem coisas que são feitas num outro tempo, né? Num tempo imaginário, assim. E ele está fotografando o museu. Então, quando você desloca, né, a imagem para um outro território, você tem outras possibilidades, né, de interpretação, né? E outra imagem que é muito interessante também sobre a passagem do tempo no trabalho do Sugimoto é essa série aqui desse que ele chama de paisagens marinhas, né, seascapes, que já tem mais de 40 anos. Ele começou a fazer isso em 1980, e a ideia dele era a seguinte: ele ficou se perguntando qual seria a paisagem da Terra que, desde os tempos pré-históricos, tivesse sido sempre a mesma para o homem, né? Qual é a paisagem que não mudou, né? Porque tudo mudou, né? E aí ele pensou que essa paisagem era o mar, que o mar não teria mudado durante séculos, milênios, né? Centenas de milhares de anos, que o mar era o mar. Então, ele começou a fotografar o mar. E essa série dele do mar é muito rigorosa, no sentido de que o horizonte está sempre no metade do quadro, e ele fotografa lugares diferentes, em momentos diferentes. Aí anota, essa aqui foi na Jamaica, em 1980, essa daqui é no Mar Ligure, na Itália, né? Em 1993, né? 13 anos depois. E essa daqui é no Mar Báltico, né? Então, dependendo do horário e do lugar, a ideia de você fazer sempre a mesma operação, a câmera sempre com aquela linha do horizonte no meio, e vai mudando o lugar, vai mudando o horário, vai mudando as condições do mar. Então, é uma coisa quase que um exercício de meditação, né? Porque é tudo... a proposta é sempre igual, mas os resultados são sempre diferentes, né? Então, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês bom, enfim, o trabalho dele é assim, absolutamente sensacional. Eu sou, assim, Sugimoto é um fotógrafo que merece ser lembrado, estudado de qualquer maneira, porque é importantíssimo, né? O que eu estou tentando fazer aqui é trazer para vocês, assim, você pega um tema, uma ideia da fotografia, quanta riqueza você pode encontrar ainda, né, em trabalhos de fotógrafos, né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe um outro trabalho de um fotógrafo que eu gosto muito, que chama-se Duane Michaels, que foi uma das minhas grandes influências quando eu comecei a fotografar. E esse trabalho aqui fala do tempo de uma maneira diferente, muito poética, né? O Duane Michaels ele é um fotógrafo que trabalhou muito com sequências fotográficas, então ele tem assim uma coisa que
um, uma, parece um storyboard, né? Uma historinha contada com fotografias, assim, né? Que ele usa muito. E ele usa muito também uma coisa que poucos fotógrafos usam, que é o texto junto com a imagem, né? Então, isso lembra um pouco essa tradição da fotografia, que as pessoas às vezes escreviam alguma coisa em cima atrás das fotos, ou na frente, uma dedicatória, tal. Então, ele usa muito isso, escreve à mão, né? Então, aqui está escrito: essa fotografia é minha prova. Essa fotografia é minha prova que houve esta tarde onde as coisas ainda estavam bem entre nós. E ela me abraçou e ela estava muito feliz. Isso aconteceu. Ela realmente me amava. Veja por você mesmo. Então, fica aqui essa mensagem, né, assim, de uma memória de uma ausência, né? A memória de uma ausência, né? Dessa mulher que ele diz assim, isso realmente aconteceu, porque tem umas coisas no passado da gente que às vezes você fala, puxa, mas será que isso aconteceu mesmo, né? Será que foi desse jeito? E a fotografia, ela registra o momento, então ela realmente funciona nesse caso, como uma prova de um momento que aconteceu, mas a gente sente ao mesmo tempo a recordação desse momento e a melancolia, né, dessa ausência, né, que está, de certa forma, implícita no texto, né? Eu poderia falar aqui muito sobre o trabalho do Don Michaels, porque é um trabalho que eu acho que assim é absolutamente sensacional e tem muito a ver com o tempo, né? Por exemplo, se a gente olhar essa aqui, o blog do Juan Esteves, até do meu amigo Juan, ó, Illusions, ele está falando aqui de algum livro do Anne Michaels, mas essa sequência é uma sequência muito famosa também, que tem a ver com o tempo, né? Eu vou aumentar aqui para a gente poder ver. Então, ó, vocês vejam aqui, esse personagem está vindo, ele está vendo aquele outro homem, aí esse homem aqui olha para ele, acha meio estranho, não parece que reconhece, e de repente ele vai embora e o outro fica olhando para ele. Então, essas coisas da simultaneidade, né? Enfim, aqui outra sequência também muito famosa do Anne Marcos, que é essa daqui, o espírito que sai do corpo, né? Então, o cara está deitado, levanta e vai embora, como se fosse ou o sonho, ou a morte, ou alguma coisa desse tipo, né? Então, enfim, é outro fotógrafo que vale muito a pena ser conhecido, esse aqui do Illuminated Man, que é uma imagem que eu também postei hoje lá no Instagram. E quero dizer, existem muitas maneiras de a gente tratar um tema com profundidade, com uma qualidade fotográfica, intelectual, que pode, digamos assim, transcender a banalidade, né, das coisas que são imediatas, assim que. Então, o que acontece é que eu me dei conta que hoje em dia quase todo mundo vai buscar informação na internet, e isso é maravilhoso. Eu acho que a gente tem ali uma quantidade de informação impressionante e muito útil, mas se você não sabe aquilo que você quer, ou se você não conhece, você nunca vai encontrar essas coisas. Então, por exemplo, quer dizer, volto a dizer, né, acabamos de ver isso, vejam só a diferença abissal, assim, em qualidade intelectual e fotográfica e tudo mais, entre essas imagens, que são imagens muito comerciais, quase assim, né? Para esses outros trabalhos que a gente está vendo aqui. E aí eu também peguei como referência
um trabalho de uma amiga minha, que é a Rochelle Coste, né, que ela colocou no Instagram dela, que ela colocou nessa Design Week de São Paulo, chama-se Passatempo, e é uma ideia genial, assim, né, porque ela contou as letras, né, do passatempo e deu efetivamente um relógio aí meio que imperfeito, porque não é exatamente o mesmo número, mas a ideia do tempo que passa, né? O ponteiro do relógio girando, né? Que é muito a cara dela, né? Porque ela tem um trabalho que é muito interessante, mas também tem um conteúdo meio assim irônico, meio... Então, isso é uma outra maneira, né, de você falar sobre o tempo, muito interessante também, né? E o que eu queria mostrar, na verdade, quando a primeira coisa que me veio em mente com relação ao tempo, que eu não sei se vocês conhecem, mas é esse trabalho dessa artista inglesa, que chama-se Sam Taylor Wood. Eu vou colocar em tela cheia aqui para vocês poderem ouvir. Hoje o estúdio está ocupado, então nós temos uma música que está meio interferindo aqui na transmissão, mas tudo bem, creio que vocês estão me ouvindo bem, né? Vou colocar aqui, então. Esse é um dos trabalhos mais incríveis que eu já vi até hoje sobre o tempo com a imagem, né? Então, ela parte do still life, né, que é uma coisa que é muito ligada à pintura clássica, né, e vai fazendo um time-lapse dessas frutas que a fruta é uma coisa, né, assim, apetitosa, bonita de ver, né, assim, as cores são muito atraentes, né, a fruta tem até uma certa sensualidade, assim, né, que à medida que o tempo passa, ela vai perdendo a cor, perdendo a forma e transformando o que era cor em cinza. Não, vocês começarem a ver aqui, já começa a surgir esses fungos que vão crescendo assim, e que vão envolvendo as frutas até que elas vão encolhendo, vão perdendo a forma. A primeira vez que eu vi esse trabalho, ele está na coleção permanente da Tate Modern, em Londres, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado de ver como ela conseguiu fazer uma metáfora tão perfeita do que é a vida, né, da gente, né, que também é isso, né, também é você ter uma forma que com o tempo vai mudando até que desaparece e vira outra coisa. E tudo isso em menos de 4 minutos de vídeo, ela consegue fazer um retrato da existência, né? Uma metáfora da existência humana. Você vê que aqui já começa a ter os bichinhos que estão andando. E essa matéria toda, ela colapsa, né? À medida que passa o tempo, né? Até se transformar numa coisa indistinguível, assim, né? Vai desaparecendo, vai se consumindo.
Até que não existe mais nada daquela forma inicial, daquela beleza, daquela fresqueza, né, que tem a fruta, né? E como o trabalho chama-se Still Life em inglês é natureza morta, né? Mas é engraçado porque essa tradução, se você for traduzir literalmente do inglês, você vai chegar numa coisa que chama-se Still Life, ainda vivo, né? Opa, deixa eu parar aqui porque o negócio... Pronto. Então, Still Life é ainda vivo, né? E você... Deixa eu tirar aqui o share um minuto. Então, é curioso esse modo de traduzir, né? Porque você traduz uma coisa, quer dizer, ainda vivo, né? Porque está vivo na imagem, né? Mas em português, vira uma natureza morta, ou seja, uma natureza que está fixada ali, que não é viva, né? Então, tem esse duplo sentido também no nome, né? E eu acho assim muito interessante, quer dizer, para mim, o que é a arte? A arte é algo que tem a possibilidade de nos fazer abrir os nossos horizontes, né? Sair dos nossos limites e enxergar novas coisas. Então, eu acho que quando, por exemplo, eu penso na fotografia como expressão, eu penso na fotografia como expressão do indivíduo, como expressão de alguma coisa que alguém sente, que quer comunicar aos outros, né? E eu fico assim muito impressionado quando eu vejo assim que atualmente o que mais se encontra, sobretudo nas propostas de difusão de conhecimento e de ensino de fotografia, sugerir tipo preset, agora vou te ensinar como é que faz para fazer uma foto que vai bombar no Instagram, ou vou te ensinar a fazer o trabalho que vai fazer você ganhar não sei quanto por mês. Enfim, uma série de proposições que são, para mim, quase no limite do absurdo, porque eu acho o seguinte, se você quer ser fotógrafo, a primeira coisa que você tem que fazer é construir a sua fotografia, construir a sua narrativa, construir o seu olhar. E para você construir o seu olhar baseado em pesquisa do Google, como essa que eu mostrei para vocês, é uma tristeza, né, gente? Fala a verdade. Isso aqui é uma coisa eu acho assim quase deprimente, entendeu? Se eu tivesse que pensar que isso aí é a representação do tempo na fotografia. Não é. Eu poderia ter outros exemplos aqui, né? Porque não é que eu quero esgotar o assunto completamente, mas eu estou levantando uma questão que é a seguinte: assim como o nosso corpo é um pouco o resultado da nossa nutrição, né? Se você comer, tem aquele documentário famoso, não sei se vocês já viram, que chama Super Size Me. O cara se propôs a comer só McDonald's durante um mês. Ele engordou, acho que, tipo, 30 ou 40 quilos, uma coisa impressionante. Ele foi gravando esse processo dele, e não sei se era um mês ou 2 meses, uma coisa assim, mas eu sei que o cara, assim, ficou uma bola, assim, né? Então, evidentemente que, assim como o nosso corpo se nutre e vai ter uma performance, digamos assim, ligada à qualidade daquele alimento que a gente ingeriu, a fotografia também não é muito diferente, porque se você se nutre só desse tipo de imagem aqui que a gente está vendo, e você, na hora que você vai criar, qual é a referência que está na sua cabeça de tempo? Entendeu? É isso aqui, vou pegar uma ampulheta, então vou pegar um relógio, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Agora, se a questão é que você vai se nutrir de outras referências, como essas outras aqui que a gente mostrou, né? Sugimoto, do Anne Michaels, Bom, você já está numa outra esfera, você já está num outro mundo de expressão.
E ninguém começa do zero. Quer dizer, assim, quando você se torna fotógrafo, você não é o primeiro fotógrafo do mundo. Já existiram muitos fotógrafos antes de você que fizeram coisas muito interessantes. Agora, se a tua teu arsenal de conhecimento, que é aonde a gente vai sempre buscar referências para criar as nossas coisas, é de imagens absolutamente banais e medíocres, o que é que você espera que você possa acrescentar a isso? O que você pode dar de melhor do que isso? Fica, então, aquela coisa que a gente vê nos milhares de grupos fotográficos que tem no Facebook, a maioria das coisas que tem no Instagram, que são imagens completamente, uma que repete a outra, um que vê um efeito e vai buscar repetir aquele efeito, mas eu não tenho nada contra nenhum efeito, eu simplesmente acho que as coisas têm que ter uma propriedade. Você vai usar um efeito, você vai usar esse efeito para fazer alguma coisa que tenha sentido dentro daquilo que você quer dizer. Porque eu acho que fotografia é comunicação. A comunicação que a gente faz tem que ser uma comunicação de alguma coisa que tenha conteúdo, que tenha sentido, que senão não tem sentido você fazer uma fotografia. Lá fiz uma foto bonita. Bom, foto bonita hoje, primeiro que já discutir esse conceito de beleza é meio complicado, mas às vezes não quer dizer nada. Né? Uma foto a mais de uma modelo bonita, sim, sempre, chama sempre atenção, mas cada vez menos. Eu acho que não é isso que conecta com as pessoas, não é isso que as pessoas se param para ver. Porque é o seguinte, desde o começo, a fotografia tornou-se um boom assim, na sua invenção, porque ela maravilhava as pessoas. E eu acho que assim, é por isso que eu digo assim, a diferença entre o sublime e o medíocre é enorme. E, infelizmente, essas referências de qualidade que realmente podem mudar o jogo do nosso trabalho, no sentido que a gente vai se nutrir de outras coisas, elas não estão claramente disponíveis no mundo da internet, porque as pessoas têm, não estou falando todo mundo, claro que existem conteúdos de muita qualidade, mas muitos conteúdos são baseados em coisas que são essas daí, aqui o feijão com arroz, entendeu? Então as pessoas que muito filtro, muito preset, muita repetição de esquemas, de receitas, de coisas para chamar a atenção, e muita ignorância, né? Assim, então, um pouco, infelizmente, o que está acontecendo no Brasil, né? Eu não quero entrar em outras áreas, mas existem duas maneiras de você olhar o mundo, superficialmente ou com profundidade. Eu acho que se alguém quer fazer um trabalho que vá impactar e vai ter sentido no meio de tanta imagem sem sentido, tem que ter profundidade. E tem que ter uma orientação precisa. Então, isto é a minha preocupação desde sempre, quer dizer, que eu acho que dessa maneira, assim, ontem, por exemplo, tive esse insight aí que acabei me confirmando isso, é de que falta profundidade, falta conteúdo de valor para as pessoas. Foi isso que eu quis fazer desde que eu comecei a fazer essa minha presença online, é de tentar levar para as pessoas um conteúdo de valor. Como é que eu faço isso? Bom, são 46 anos que eu faço fotografia e eu comecei estudando com a Cláudia Andujar, que é uma das fotógrafas que eu considero mais importantes do nosso tempo, né? Assim, ela tem hoje o trabalho dela está em Inhotim, expôs nos lugares mais importantes do mundo, tal. Mas quando eu conheci a Cláudia, fui aluno dela, não era assim ainda. Mas já tinha essa semente de ver a fotografia como uma forma de expressão. Então, eu vi muita coisa e parti de referências muito importantes. E por isso que eu quero
dividir isso, quero trazer isso para as outras pessoas, porque eu creio que você só constrói alguma coisa a partir de uma base sólida. Então, eu construí uma série de possibilidades para que quem se interessa em se aprofundar na fotografia possa ter uma coleção de referências importantes. Então, por exemplo, tem o meu curso A Linguagem do Olhar, que é um curso diferente de todos os cursos, é uma formação assim baseada na minha experiência em tudo aquilo que eu acho que um fotógrafo deveria ter de conhecimento para poder se situar na fotografia, para poder olhar a fotografia de um ponto de vista de uma qualidade do olhar e do pensamento, né? Então, tem o curso A Linguagem do Olhar, tem o nosso clube PhotoWeb, que você, se entrar lá na PhotoWeb Academy, no site da PhotoWeb Academy, eu vou mostrar aqui, estou compartilhando, né? Então, no site da PhotoWeb Academy tem um link para o clube. Então, o clube é esse lugar onde nós temos os desafios, onde tem uma galeria onde as pessoas postam seus trabalhos, colocam um perfil onde tem todo o seu... aqui, por exemplo, isso aqui é uma galeria, essa aqui é a Luísa, que é um membro do clube. Se eu clicar aqui no perfil da Luísa, vai abrir uma série de informações sobre ela, né? Então, tem as fotos que estão na galeria, tem se você quiser, você pode colocar também aqui, não sei se ela colocou perfil, o website, o Instagram, tal. Então, é uma maneira das pessoas se relacionarem, porque aqui as pessoas vão ver a foto da outra, e pode se interessar, eventualmente, criar ali uma relação, né? Quando a gente faz os desafios, por exemplo, também que eu mostrei no começo, é interessante porque você coloca o seu trabalho em confronto com outros trabalhos, né? Então, eu vou pegar esse aqui, Luz e Sombra, que foi um desafio interessante. É legal porque as pessoas, cada um tem uma ideia, e você, vendo todas essas ideias juntas, cria-se uma riqueza de significados, né? Então, você vê que uma mesma ideia pode ser abordada de diversas maneiras. Nós temos o fórum, onde tem muita informação, tem os vídeos, onde vocês têm assim, entrevistas, algumas entrevistas que eu gravei, especialmente com alguns personagens aqui, por exemplo, eu falando com o Juan Esteves, uma transmissão que a gente fez, exposição do Miguel Rio Branco, vídeos que estão disponíveis para você, entrevista exclusiva com a Cris Berrembach, com o Miguel Rio Branco, com o Arno Rafael Minkinen, que é um fotógrafo incrível, com o Cristiano Mascaro. Não tem em lugar nenhum isso, só tem dentro do clube. Então, a minha ideia é de criar um polo onde as pessoas possam encontrar facilmente e de uma maneira muito clara, muito editada, informação de qualidade, né? Então, aqui, por exemplo, se vocês verem no começo há 2 semanas atrás, eu postei aqui sobre fotografia, que é uma área da PhotoWeb Academy, essa entrevista que eu fiz com o Evandro Teixeira, que é o grande homenageado do Paraty em Foco desse ano. Eu não sabia eu acabei de receber uma comunicação do Paraty em Foco e vi que ele é o grande homenageado do Paraty em Foco. Então, eu já tinha apresentado essa entrevista antes, né? Aliás, já tinha apresentado essa entrevista 5 anos atrás, eu fui produzir em 2017, e, portanto, eu fico contente com essas coisas, porque acho que assim, é uma confirmação de que existe uma sintonia aqui, no sentido de trazer coisas relevantes para as pessoas, né? Então, o festival vai ser agora no final do mês, quem puder participar, acho que é interessante também, o Paraty em Foco, mas quem não puder ir ou quem não puder está sempre nesse tipo de situação, existe essa possibilidade incrível que nós temos hoje de comunicação online, né? E eu estou, agora, para quem realmente está num momento de avançar com o seu trabalho,
em poucos dias, no começo da semana que vem, está começando uma mentoria que é para orientar, uma mentoria breve, que é a mentoria do portfólio, que chama-se Criando um Portfólio de Sucesso, que vai ser um projeto onde eu vou trabalhar diretamente com as pessoas, com cada um dos participantes, para avaliar o seu trabalho, orientar para a criação de um portfólio novo, de um portfólio que tenha resultados, porque muitas vezes o que acontece? Eu vejo que um dos maiores problemas que os fotógrafos têm hoje é de apresentar o seu trabalho. Como é que eu vou apresentar? Como é que eu vou me destacar no meio dessa massa enorme de fotógrafos e de fotografias que existem hoje em dia? Existe um método, existe uma estratégia para que você possa fazer uma apresentação e ter resultados, porque dá trabalho fazer uma apresentação. Seja você ampliando suas fotos, seja você fazendo um site ou postando no Instagram regularmente, tudo dá trabalho. E qual é o resultado que você tem com isso? Se você não pensa nisso antes, não adianta nem fazer, porque você não dá mais para trabalhar hoje de maneira aleatória e amadora com esse tipo de atitude. Bom, vou mostrar minhas fotos aqui, vamos ver o que dá. Não dá nada. Você precisa ter um método, uma visão clara do que você está fazendo para que você possa ter resultado. Na página aqui da PhotoWeb Academy, que é PhotoWeb Academy/portfólio, eu vou até colocar aqui no chat para quem tiver interesse, tem também um mini curso que eu fiz falando de portfólio, porque, na verdade, eu queria levar, acho que essa é uma preocupação que eu tenho, que acho que é muito importante hoje em dia, essa questão da apresentação, para que você possa se distinguir, que seu trabalho possa ter uma relevância, né? Então, está aqui, dá para assistir às aulas aqui, essas 3 aulas, por alguns dias ainda, até começar a mentoria, e eu explico mais detalhadamente como é que é o projeto da mentoria. Quem tiver interesse em seguir esse caminho, pode entrar em contato comigo aqui através ou se inscrever diretamente, ou se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através do nosso grupo de WhatsApp, que vocês entraram para assistir essa aula, ou através do e-mail da PhotoWeb Academy, que é contato@photoweb.academy. E nós estamos com as últimas vagas para encerrar as inscrições nos próximos dias. Então, se você tiver interesse, acho que é uma boa oportunidade de investir no seu projeto fotográfico da melhor maneira possível, porque quando você faz um curso, o curso é legal, pode te dar muitas referências e conhecimento e tal, mas você está ali com as suas questões e está ali sozinho. Nesse caso da mentoria, a mentoria não é um curso, a mentoria é uma maneira que eu tenho de trabalhar lado a lado com a pessoa para ver o trabalho dela, em cima do trabalho dela, vou fazer uma série de indicações do que eu acho que ela precisa para atingir os objetivos que ela tem. Então, é uma coisa completamente diferente, que encurta muito tempo, um caminho que é muito mais efetivo e muito mais, digamos assim, traz muito mais resultados, né? Então, é isso. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Obrigado pela presença de todos. Deem uma olhada aí, quem não viu essas aulas, aproveite para ver. E quem estiver no momento de realmente levar sua fotografia para um outro nível e quiser participar da mentoria, eu acho que é uma boa decisão. A mentoria vai custar R$ 997, praticamente dividido em 12 vezes, dá menos de R$ 3 por dia. Quer dizer, nem um cafezinho por dia
para você realmente trabalhar seriamente na sua fotografia. Porque a mentoria, quando você começa, o importante é que essa atitude de se dispor a trabalhar em cima das suas fotos, da sua produção e de criar uma outra perspectiva para o seu trabalho, ela já é um motor, é uma mola. A mentoria funciona assim, você vai me dar uma série de informações sobre o seu trabalho com o formulário, eu devolvo isso em forma de vídeo, comentando o que eu acho que você deveria fazer para aquilo que você está pensando, né, em atingir. E depois nós temos 4 reuniões onde eu vou comentar progressivamente a evolução do trabalho de cada um, porque nós vamos trabalhar, cada um vai trabalhar em cima das suas imagens, o seu projeto, para chegar no fim desses 4 semanas com uma ideia muito clara de como é que se constrói um portfólio. Aí, daí para frente, todos os portfólios que você for fazer, você vai poder empregar esse método, porque você vai saber como fazer um portfólio para ter resultado, não só para mostrar e esperar ver se aconteceu alguma coisa, se Deus quiser. Então é isso aí. Obrigado pela presença de todos. Pensem bem sobre essa questão das referências, de qualquer maneira, né, mesmo que vocês não seja o momento agora de entrar na mentoria, tal, mas conheçam um pouquinho aqui essas possibilidades que eu mostrei para vocês, porque eu acho que hoje em dia e sempre é muito importante que você se nutra de boas referências. Isso vai fazer uma diferença fundamental em tudo aquilo que você faz e vai te trazer muito mais resultados e muito mais satisfação com o seu projeto fotográfico. Um abraço a todos, então, e até breve.